Fala amigos, prazer em revê-los aqui. Hoje a gente está indo para o nosso segundo vídeo sobre TCC, sobre os conceitos básicos de TCC. E, bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o processamento de informação em depressão e ansiedade. E a gente pensa, pô, mas eu não tenho depressão e ansiedade, o que eu quero saber com isso? Mas na verdade, assim, a grande diferença que a gente tem em uma pessoa que tem transtorno e não tem transtorno é a intensidade que a gente sente esses sentimentos e a quantidade de tempo que a gente passa sofrendo esses sentimentos. Ou seja, a pessoa com transtornos, elas têm esse sentimento por muito tempo, elas acabam muito tempo sentindo isso de uma forma muito mais intensa que a gente. Mas é interessante a gente entender porque muitas vezes a gente passa por alguns momentos, algumas sessões de ansiedade, de medo e até alguns momentos meio deprimidos, né? Então eu acho interessante a gente saber essas informações e conseguir utilizá-las da melhor maneira. Tá? Então a gente pode começar, na verdade, falando sobre depressão. Acho que a gente pode trazer alguns pontinhos interessantes aqui. Mas se uma pessoa que ela tem depressão, ela tem um nível de desesperança muito grande, tá? E o que isso quer dizer? É como basicamente fosse uma bateria sendo drenada, né? Uma pessoa que tem depressão, ela tem essa questão de desesperança e ela não consegue muitas vezes reagir, ela não consegue buscar ajuda, não consegue buscar coisas novas, não consegue correr atrás de seus objetivos por causa justamente dessa desesperança, né? Eu acho bem válido a gente deixar aqui que todos os transtornos, né, têm essa alteração química no cérebro, de neurotransmissores e de receptores, que a gente vai entender um pouco mais pra frente, mas realmente não é uma questão apenas comportamental e de pensamentos, mas também é bem biológica, ou seja, ela não é porque ela não quer ou porque ela tem falta de vontade, é porque realmente está acontecendo ali uma questão toda fisiológica, uma questão toda química dentro do cérebro dela, e ela não tem essa capacidade, não tem esse. Bom, é como se você quisesse realmente mexer num controle remoto sem pilhas ou sem bateria, né? É uma coisa que não é questão do controle não estar funcionando, né? Porque não tem subsídio ali para fazer o que deveria ser feito. Né? Então, na depressão ela tem alguns estilos atributivos, né? Que são coisas do pensamento, são atribuições e estilos de pensamento, né? O primeiro que a gente pode falar aqui é o interno contra o externo, né? Por exemplo, coisas que acontecem fora, a pessoa com depressão ela acaba trazendo isso pra ela, né? Como se fosse culpa dela, como se ela tivesse responsabilidade por as coisas que acontecem, né? Por exemplo, acontece algum problema em casa, a pessoa com depressão geralmente vai se afetar muito, porque ela vai entender isso de uma maneira que ela tem parte na culpa e que ela fez alguma coisa de errada, mesmo muitas vezes não tendo e não acontecendo, mas ela vai atribuir isso a ela, porque isso faz parte do pensamento depressivo, né, de esperança, como eu tinha comentado. O global contra o específico é alguma coisa que não tem nada diretamente a ver com a outra, acontece e ela traz para contextos específicos. Por exemplo, acontece alguma coisa no trabalho, ela já vai trazer para ela, vai se sentir mal e, e vai acabar piorando ainda o seu padrão de pensamento. E também, ao contrário, né, coisas específicas vai acabar trazendo para o contexto em geral, né? Tem o fixo contra o mutável, né? Que essas situações problemáticas são improváveis de melhorar no futuro, né? É uma pessoa, de certa forma, pessimista, assim, né? E, e muitas vezes a gente causa um estranhismo, assim, da pessoa não reconhecer que as coisas podem melhorar, né? Quando, na verdade, na nossa vida, no nosso dia a dia, todas as coisas, elas tendem a mudar, né? Não tendem a ficar iguais, né? Então, e geralmente quando a gente corre para fazer com que as coisas melhorem, geralmente elas melhoram, né? Ou até mesmo elas passam, né? As coisas ruins, elas acabam passando, né? Nenhum sentimento de mágoa é eterno, nenhum sentimento de tristeza é eterno, porque eles acabam mudando, né? Acabam diminuindo, né? Porque o tempo ele acaba diminuindo esses sentimentos ruins e essas coisas ruins, né? Mas uma pessoa com depressão, por causa desses erros cognitivos, por causa dessa questão, desse pensamento diferente, assim, desse pensamento mudado para essas questões cognitivas,
ele não vai entender como se não houvesse uma saída, sabe? Ele vai sempre achar que as coisas vão permanecer iguais ou piorar, né? Esse é o padrão de pensamento de pessoas depressivas. Distorções na resposta de feedback, né? Por exemplo, a pessoa está trabalhando, ou sei lá, limpando a casa, cuidando da casa, e por mais que alguma outra pessoa diga que ela está fazendo um bom trabalho, que é isso aí, tenta falar algumas vezes algumas dicas de como melhorar ou fazer de uma maneira melhor, essa pessoa vai acabar entendendo como se fosse uma maneira de apaziguar ou de tentar não magoar ela, porque no fim, ela vai acreditar que tudo que ela faz é ruim, tudo que ela faz não é bom o suficiente. Ou seja, ela vai ter essa distorção de feedback, né? Por mais que as pessoas falem para ela que as coisas estão boas, ela não vai acreditar nisso, né? Então isso é mais um erro cognitivo de uma pessoa que tem sintoma depressivo. Bom, acho que esses aqui foram os mais comuns, né? Os que mais aparecem em depressão. Um pouquinho a gente pode falar também sobre ansiedade. O padrão de pensamento do medo que a pessoa que tem ansiedade tem, né? Isso acontece principalmente porque, bom, existe, como eu tinha falado, uma mudança no cérebro, e isso se passa muito por causa da amígdala, né? Que é a área do cérebro que dispara o medo, né? Então, pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade, elas vão ter essa amígdala, essa parte do cérebro que é bem primitiva, assim, né? Que nossos antepassados, ancestrais, usaram muito em questões de caça, enfim, por isso que se manteve até hoje. Só que hoje em dia a gente não tem mais essas questões, então a ansiedade ela acaba atacando de uma maneira sem pausa, né? Essa questão da amígdala. Então, isso causa medo em pessoas que têm ansiedade, né? E elas tentam encontrar o medo onde não existe, né? No dia a dia delas, no ambiente delas. Em situações que são tranquilas, o ambiente não oferece perigo, o ambiente não oferece medo, não oferece nada que possa, né, trazer uma coisa ruim para elas, não oferece nada de danoso, e ela vai procurar ainda assim o medo, ela vai encontrar alguma coisa que pode fazer dano para ela, e ela não vai encontrar, porque não existe, isso só existe dentro do pensamento dela, dentro desse erro, né, que ela faz, nesse erro cognitivo. E essa questão da ansiedade não é uma ansiedade preparatória, né? Não é um medo preparatório para quando o medo chegar, a pessoa está preparada para responder de uma maneira adaptativa. Não, na verdade, quando ela se encontra realmente com aquilo que ela tem medo, com aquilo que ela acha que é um perigo para ela, ela não consegue lidar. Ela entra em choque, entra em pânico e não consegue lidar. Então, é uma ansiedade que ela atrapalha o pensamento presente, e quando realmente acontece alguma coisa que ela acha que pode fazer mal para ela, ela não consegue lidar, porque os sentimentos são muito mais fortes e ela não consegue administrar esse pensamento, né? Bom, então basicamente esses são os processamentos de informação de quem tem depressão e ansiedade. O modo que a terapia pode ajudar nisso, né? Que os terapeutas eles devem ajudar nisso. Geralmente quando principalmente esses dois transtornos aparecem, o terapeuta ele tende a tentar pelo menos diminuir um pouco, né, esse sofrimento imediato que a pessoa tem. Ou seja, ela vai tentar tratar essas coisas do aqui e agora no começo, né? Pelo menos nas primeiras sessões ali, nas primeiras 5 sessões. E depois, sim, a gente vai tratar de trazer essas informações do passado do paciente para que isso possa trazer um fomento, para a gente entender onde é que vem aqueles sentimentos, esses pensamentos também que são distorcidos, nesses erros cognitivos, e tratar o aqui e agora, né? Então, como eu já tinha dito no último vídeo, a TCC não apenas trata do presente, mas também daquelas coisas que aconteceram e o porquê que elas acontecem da maneira que acontecem hoje, relacionadas ao passado, né? Então, assim como toda e qualquer doença fisiológica e qualquer questão que você vai na medicina tradicional, existe um começo da doença, um tratamento, né? Que no caso o começo seria a prevenção, mas se passar da prevenção, acontece o tratamento e depois o pós-tratamento. E assim também é com a psicologia científica, que existe uma ordem de tratamento para essas coisas. E a gente tem que trabalhar com profissionais que entendem isso, né? Porque, bom, o curso natural da doença,
com que ela termine uma hora, né? Mas existem alguns reforçadores, existem algumas situações que podem trazer a pessoa a piorar e precisar, né, da ajuda profissional. Então, cabe muito ao profissional entender isso e conseguir dar um auxílio, uma ajuda específica para o paciente, né? Isso faz parte da psicologia científica e é o que eu indico, né, para que as pessoas busquem quando precisarem, né, ou tiverem sentido alguns desconfortos relacionados a essas coisas e outras também que a gente vai estar falando mais para frente. Mas é interessante que seja, né, nessa medida, ou seja, busque o tratamento específico para cada coisa. Eu falo muito da TCC porque ela tem evidência científica muito boa para o tratamento dessas duas doenças, né, desses dois problemas que acabam afetando muitas pessoas, né? E muitas vezes também somos afetados, talvez não em tão grande escala, ou sim, mas que é muito interessante e eu acho que também os estudos que a gente vai fazer mais pra frente, algumas técnicas e afins, que vai ajudar bastante já a ter uma noção e também poder usar, né? Claro que o trabalho com o profissional, como eu já tinha dito no último vídeo, é extremamente essencial, porque a questão terapêutica, enfim, são todas questões que são essenciais, né? As pesquisas indicam que são essenciais para o tratamento, são apenas encontradas na terapia clínica, né? Bom, então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, falando sobre assuntos bem relevantes. Acredito que a maioria das pessoas tem interesse e curiosidade de saber algumas coisas sobre isso. Deixem o like aqui se gostaram, um comentário se querem saber mais alguma coisa, se tiverem alguma dúvida ou se querem falar alguma coisa interessante. Compartilhe também, se quiser, se achar que alguém vai se interessar sobre o assunto, vai gostar sobre isso. E é isso, gente. Então espero vocês aqui no nosso próximo vídeo e conto com vocês, tá bom? Beleza, valeu, tchau, tchau.